Você já parou para pensar por que o Homem-Aranha faz tanto sucesso? É porque que quando lança o filme do Homem-Aranha, vai uma multidão, multidões lotam as salas de cinema? Por que quando alguma coisa acontece sobre o Homem-Aranha, a gente fica eufórico e o Homem-Aranha tem feito sucesso aí há muito tempo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você que gosta de ler história em quadrinhos, esse vídeo aí é para você, mas também você que faz história, quer seja história em quadrinhos, quer seja roteiro, quer seja light novel, quer seja romance ou até mesmo filme e série. Esse vídeo é muito importante para você. O que você pode aprender com o Homem-Aranha que você pode aí apresentar nos seus personagens? Você quer saber? Então fica aí, assiste o vídeo e roda a vinheta. O Homem-Aranha é um dos personagens mais rentáveis do mundo. Talvez não o, mas o personagem mais rentável do mundo, ao lado do Batman. Isso mesmo, nos últimos filmes do Homem-Aranha conseguiu atingir aí a marca do bilhão. E também o Homem-Aranha é um personagem que vende muito, mas muito produto licenciado da sua marca, e sem contar que também que tudo aquilo que tem a ver com Homem-Aranha, quer seja lançado nos videogames, quer seja lançado na televisão, quer seja lançado até mesmo em quadrinhos, tem uma marca muito boa de vendas. E personagens derivados do Homem-Aranha também, como a gente vê aí o próprio filme do Venom, apesar de ser amado por um, odiados por outro, não é um filme que muita gente considera aí muito bom, mas conseguiu também aí uma ótima margem de bilheteria, justamente por estar ligado à figura do Homem-Aranha. Mas você já parou para pensar o porquê que o Homem-Aranha ele faz tanto sucesso? O que faz com que esse personagem atraia tantas pessoas para os cinemas, chame tanta atenção aí das pessoas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu listei 3 motivos, mas antes de falar os 3 motivos, eu quero deixar um recado para você que é muito legal. A gente tem aqui a nossa história em quadrinhos, que é dos Supermanos. Os Supermanos são heróis brasileiros daqui da cidade de Belo Horizonte. Eles são irmãos e decidem aí usar os seus poderes para combater o crime juntos. Isso mesmo, a gente tem um Elétrico, que é um personagem com poder de eletricidade. A gente tem o Super Rápido, que é um personagem com poder de velocidade. E nessa história em quadrinhos eles voltam a trabalhar em equipe depois de ficarem um tempo em ato. Então não deixa de garantir a sua história em quadrinhos dos Supermanos. São super-heróis aí que vem com valores cristãos também. Você vai gostar porque é uma coisa muito interessante, uma história muito legal. E você vai conhecer um pouco mais da história dos Supermanos aqui nesse vídeo, onde o Jordan do Cultura Bíblica narrou pra gente um pouco da história dos Supermanos. Ou então você pode seguir os Supermanos nas redes sociais. Em breve a gente vai postar lá uma nova história chamada As Crônicas dos Supermanos. Então as redes sociais tá aqui embaixo, o link para compra também tá aqui embaixo. É só R$25 com frete, e a gente tem a versão digital também na Amazon por R$6. E na versão ilimitada do Kindle tá gratuita, então dá uma olhada lá. E lembre-se de deixar também a sua avaliação caso você leia Supermanos na Amazon. Isso mesmo, então bora voltar lá pro vídeo. E o primeiro motivo que o Homem-Aranha ele é um personagem que faz muito sucesso é por conta da representatividade. Representatividade é uma palavra que está aí na moda. Todo mundo fala sobre representatividade, principalmente quando querem que representem alguém que faz parte de alguma minoria e tudo mais. Mas o Homem-Aranha tem uma representatividade diferente. Mas para eu explicar isso, você precisa entender que existem 2 tipos de representatividade. O primeiro tipo de representatividade é a representatividade direta, que é aquela representatividade que geralmente costuma abordar algum personagem que vive em alguma determinada etnia, ou então que com algum determinado grupo, ou então até mesmo com determinadas atitudes. Geralmente é um personagem que representa esse grupo, que representa essas pessoas. Mas a gente tem a representatividade abrangente, que é uma representatividade mais macro, que o personagem ele passa a representar o maior número de pessoas possíveis, ou seja, grande parte das pessoas se veem nele. E é essa representatividade que o Homem-Aranha tem. Isso foi pensado justamente na sua concepção. Um dos motivos que o Homem-Aranha tem a máscara que tampa todo o rosto é justamente o fator de que eles queriam que as pessoas vissem, que as pessoas lessem o Homem-Aranha e se imaginassem dentro do uniforme do Homem-Aranha. Logo, eles pensaram que se as pessoas não vissem o rosto do herói ou parte do rosto do herói, as pessoas teriam uma identificação maior, porque elas poderiam se imaginar dentro daquele
uniforme, e isso é muito legal, porque as pessoas acabam de fato se vendo no Homem-Aranha, e porque elas acabam se vendo no Homem-Aranha, então elas se identificam com o Homem-Aranha, e a gente tem esse monte de gente que acaba sempre indo ao cinema, ou sempre tendo a atenção voltada para quando esse personagem aí ele aparece, né? Quando o Homem-Aranha ele aparece. E é essa que é a questão. Hoje a gente vê muito um foco na questão da representatividade direta, que é o personagem que representa ali determinado grupo e tudo mais. Mas a gente tem algumas coisas que dá para representar aí tudo mais. Esse personagem vai ser bom para representar esse grupo. Mas muitas das vezes esse personagem ele vai nichar o seu alcance, e é o que acontece muitas das vezes. Esses personagens têm representatividade mais direta, eles alcançam determinado público que ele é feito, isso é bom, mas muitas das vezes ele não tem tanto apelo com os outro grupo ou outros grupos. É um ou outro que consegue sobressair, é um ou outro que consegue alcançar ali os outros grupos, mas a maioria não consegue. E em contrapartida, a representatividade abrangente é aquela onde várias pessoas elas conseguem se identificar com aquele personagem, então o personagem não alcança o nicho, mas ele alcança o macro, e dependendo disso, esse personagem justamente é o que vai fazer mais sucesso. É aí que eu pergunto para você, qual que é o tipo de representatividade que o seu personagem traz? Ele é só um personagem que está criado? Ele é só um personagem que representa um determinado grupo? Ou ele é um personagem que abrange as pessoas? Você pode até fazer um personagem que represente determinado grupo, contudo que você consiga também fazer a proeza com que seu personagem saia do nicho e as outras pessoas que não fazem parte do grupo se sentirem representadas por ele, que é muito difícil hoje das pessoas fazerem e tudo mais. E aí eu pergunto, como é que é essa questão? As pessoas se sentem representadas pelo seu personagem? É uma coisa a se pensar. Vamos lá então para o segundo motivo, que é o Homem-Aranha. Ele tem problemas do cotidiano, o pessoal também chama de problemas mundanos, mas o Homem-Aranha é um personagem que tem muitos problemas do cotidiano. Ele enfrenta o bullying, ele enfrenta o atraso na escola porque ele tem o dilema da vida de herói dividindo com a vida de estudante. Ele enfrenta o dilema da questão das amizades, que muitas vezes ele não consegue dar atenção ali que deveria às amizades, então às vezes as amizades, porque ele é um super-herói, acabam o decepcionando, ele tem que lidar com isso. Ele também tem que lidar com o dilema, às vezes, das namoradas, que será que ele namora ou não namora, porque o namoro dele não vai ser a mesma coisa. E se ele contar para a menina que é o Homem-Aranha, a menina pode espalhar. E não só isso, se algum vilão descobrir que ele namora aquela menina vai ficar em perigo. Quando ele cresce, ele enfrenta o problema da falta de dinheiro. O problema agora é que ele tem que pagar a conta de água, a conta de luz, a conta do aluguel. Tem que lidar com a sua tia mais velha, que muitas das vezes, vez ou outra, fica doente. E aí quando ele se casa, ele tem que sustentar a sua família. Ou seja, são problemas corriqueiros, problemas mundanos. E isso faz com que as pessoas se identifiquem com o Homem-Aranha. Ele não vai só enfrentar um alienígena roxo, um alienígena preto que está invadindo a Terra. Ele não vai só enfrentar um vilão ou participar de uma guerra. Ele é um personagem que tem problemas normais e passa por problemas que a maior parte das pessoas passam, como por exemplo a falta de dinheiro. E aí é uma coisa muito interessante, as pessoas elas vão olhar e vão pensar assim, nossa, eu também passo por isso, nossa, eu também tenho essa dificuldade. E aí eles veem o Homem-Aranha lidando com isso, e aí eles começam a criar ali uma conexão com o personagem. E aí que eu pergunto, será que o personagem que você tem feito, ele tem essa questão desses problemas corriqueiros, desses problemas mais mundanos, no sentido de que ele tem e passa por problemas que as pessoas passam? Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito pouco, quase não é retratado no Brasil. Por exemplo, todo brasileiro tem que pegar um ônibus para trabalhar, mas você viu alguma história esse dia que retrata sobre como que é a dificuldade do brasileiro pegar um ônibus? Então, aí tá uma dica de como você pode fazer com o seu personagem. Também tá explicado por que às vezes você se identifica tanto com o Homem-Aranha, com o Peter Parker. O terceiro motivo é que o personagem sofre. Eu tava participando de uma oficina de roteiro onde o professor estava falando que você tem que fazer o personagem sofrer. E quanto mais o personagem sofrer, mais interessante a história fica. E é verdade, filme é sobre sofrimento, histórias em quadrinhos é sobre sofrimento. O que faz a gente ficar intrigado com os filmes, com as histórias que a gente lê, são justamente o sofrimento que elas nos oferecem. E o filme, o roteiro, ele é simplesmente criação de problema e resolução de problema. Criação de problema e como que o personagem ele vai reagir
a esse problema. De certa forma, são muito parecidos com a vida, né? Que a gente tem o sofrimento e muitas das vezes o sofrimento a gente tem que ter força para suportar, força para reagir, força para superar. A mesma coisa é por personagem, ele precisa ter toda essa questão aí do sofrimento e a história se torna interessante. Quando um filme tem muito sofrimento, ele tem muita coisa acontecendo, é o que a gente mais gosta. Igual como um exemplo, vamos pegar o próprio exemplo dentro do nicho, que é o de super-herói. Quando você tá vendo um filme de super-herói, de repente tem aquela guerra, a iminência do vilão chegar e acabar com tudo, e aí tem a luta, e a luta às vezes o herói sofre para ganhar do vilão. Você tá assistindo justamente porque tá tendo aquele sofrimento, você quer ver como que vai acabar no final, se o sofrimento ele vai ser resolvido ou não. Então é basicamente isso que a gente vê no Homem-Aranha acontecendo também. Ele é um personagem que sofre, ele tem primeiro sofrimentos mundanos, como eu citei no ponto 2, mas ao mesmo tempo ele sofre por conta também das pessoas que estão à volta deles, às vezes um amigo que não gosta, às vezes com um problema que o amigo dele tem com drogas, ou até mesmo por conta dos vilões. Os vilões do Homem-Aranha são muito difíceis de derrotar. As coisas que o Homem-Aranha enfrenta são coisas às vezes que parece que ele não vai conseguir vencer, e por conta disso a gente se identifica e a gente vê e a gente acha muito legal a história dele por conta do sofrimento. E aí que eu pergunto, você que escreve história, seu personagem tem sofrido? E quais que são os sofrimentos que ele tem? Como que ele reage ao sofrimento? Né? E aí que tem uma questão de uma dualidade de uma outra personagem do próprio universo Marvel que não tem uma reação tão boa como o sofrimento, que é a Capitã Marvel. Capitã Marvel, ela passa por um sofrimento no filme dela, que é o sofrimento de ter uma lavagem cerebral e ser usada como arma na guerra, mas no filme dela, ela não reage a isso. É como se ela não tivesse passado por isso, e a dor dela é simplesmente, porque o pessoal tá aqui, é de outro planeta e eles são sem casa. Não está, mas ela é uma mulher que sofreu lavagem cerebral, ela não vai ter, às vezes, uma crise emocional por conta disso, ela não vai olhar para isso, às vezes vai ter um trauma, alguma coisa assim. É a questão da diferença, ou seja, tem um problema, mas eles não souberam explorar o problema. Se eles tivessem explorado, talvez a Capitã Marvel teria uma aceitação maior. E a gente vê, por exemplo, isso na própria Wanda. A Wanda teve a perda do Visão, e aí a gente vê ela passando sobre o luto na própria série dela, e olha o tamanho da aceitação da personagem. E o Homem-Aranha é um personagem aí dos que mais sofrem, dos que a gente se identifica com ele. E aí eu pergunto, você que tem feito seu personagem sofrer, e como que ele supera os problemas, como ele reage à superação, e como que também ele reage quando não consegue superar os sofrimentos e tudo mais. Então fica aí para reflexão, você que escreve história, tenta aplicar isso nos seus personagens. Eu estou tentando aplicar nos meus, nas próximas histórias dos Supermanos, com certeza vai ter isso aplicado na da Warrior também. E você que gosta de ler, tá aí um motivo ou 3 motivos que você gosta aí tanto desse personagem chamado Homem-Aranha. E aí eu gostaria de falar que se eu esqueci alguma coisa, comenta aqui embaixo, completa aí o vídeo, que tá muito legal. Se você concorda com tudo, completa aí o vídeo também, tá muito legal. Lembre-se de comprar Supermanos e curta as nossas redes sociais, se inscreva aí no canal, compartilha se você achou esse vídeo interessante, compartilha para quem gosta de ler e para quem tá fazendo história. Lembrou do amigo seu aí que tá fazendo história em quadrinhos, tá escrevendo roteiro, livro? Compartilha aí para ele. Então até a próxima, gente. Deixa seu like e amo vocês.